O teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu temor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Bom, a nossa lição de hoje, irmã Clarice, é sobre a mordomia da família. Lição de número 4. Eu tive vendo esse livro, rapaz, olha. Isso aí, família é um tema bom, gostoso de falar, né? Deixa eu pegar a minha Bíblia. Todo mundo tem família. Bem, Nosso textual diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Leitura bíblica está em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, e em Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 25 e 28. Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler em seguida, tá bom? Cada um. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou 24, né? 21. Hã? 28. Então faltou um. Pulou 24, pulou 23 e 25, não foi? 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Agora 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém. Bom ensinamento, né? Vamos lá. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Mas vamos lá. Nós temos 3 tópicos de estudo. O primeiro, a família no plano de Deus. Segundo, a mordomia da família. E terceiro, a família cristã sob ataque. Vamos lá estudar esses 3 tópicos. Bom, já foi comentado aí na verdade prática que a família é a primeira instituição criada por Deus. O que é uma instituição? Instituir, criar, é algo criado por Deus, algo instituído, que tem aí leis. Deus considera algumas leis para que haja uma família, e para que tenha essa convivência, tem que respeitar essas leis. Então, vamos lá. Família, do latim famulus, é o conjunto de todas as pessoas que vivem sobre o mesmo teto, proteção ou dependência do dono da casa ou chefe, que visam ao bem-estar do lar, se comunicam, se amam e se ajudam. Uma família, o normal de uma família é ter pai, mãe e filhos. Agora, cada um deve ter uma família, às vezes, diferente, né? Que deve ter aí o tio, deve ter a avó, né? Deve ter alguém que mora junto. Mas, enfim, estão todos debaixo do mesmo teto, vivendo em harmonia. O interesse de um acaba sendo de todos. Se um está passando por uma dificuldade, os demais estão preocupados, se juntam para resolver. Isso é uma família. Se ajudam, se amam, se interessam um pelo outro. Ok? A família geralmente tem aí, quando é pai, mãe e filhos, né? Enfim, geralmente tem um chefe que é respeitado. É ele que dá a direção para aquele lar. Bom, a família é onde a gente encontra o apoio, o cuidado, é onde a gente... o interessante seria que o lar fosse, né? O interessante é que o lar seja um lar abençoado, onde você chega, encontra a paz, já que você passa por tanto aborrecimento no seu trabalho, enfim, lá fora. Quando você chega em casa, opa, vou descansar, quero paz, né? Você encontra todo mundo naquela harmonia, que te ama, que te acolhe. Enfim, esse é o ambiente ideal para uma família, né? Bom, vamos lá. A família no plano de Deus. Qual é a origem da família? Alguém pode comentar? Como que surgiu a família? Biblicamente? Como? Adão e Eva, quando... Gênesis 2:24. Alguém pode abrir também Mateus 19:4. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos Isso aí. Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse: Não temos lido que aquele que os fez, princípio macho e fêmea os fez. Como diz o Jordão, Deus criou o homem, Adão, o colocou para dominar a terra, mas Deus viu que Adão não era bom o homem estar sozinho. E aí Deus fez uma disjuntora para Adão. Então já trouxe a mulher para conviver ali com Adão, formar aquela união, o companheirismo, a
cumplicidade, não é isso que a gente encontra no nosso cônjuge, né? Aquele interesse comum, os dois lutando para conquistar juntos. E, enfim, os dois batalhando juntos, cumplicidade, trocando ideias, né? Desabafando, enfim, é um companheirismo aí, né? Mas aí, depois disso, então, o que acontece nesse momento não é ainda a instituição da família. A gente está começando a falar da origem da família, né? Como se deu a origem. Então, o primeiro passo foi o casamento. Então, a instituição do casamento também foi algo de Deus, para depois vir a família. Bom, nós lemos aí, portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e vai se apegar à sua mulher. E o mistério, ambos serão uma só carne. Isso aí é um mistério, né? Não vai ser mais um individual, vai ser os dois, uma, né? Quer dizer, os dois, para dar certo no casamento, ter o mesmo interesse. É igual, eu comparo um pouco com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente fala que são 3 pessoas, porém um Deus. Por quê? A harmonia é tão grande, todos têm o mesmo objetivo, todos têm o mesmo interesse, as mesmas, enfim, as mesmas direções ali, que chega a ser esse conjunto, um Deus. A mesma coisa aí a gente traz para o casal. E aí eu pergunto, é fácil? Não é? Porque geralmente o egoísmo domina, é tudo eu, para mim, do meu jeito, né? O egoísmo, ele acaba atrapalhando essa união. E a gente fala que casamento é renúncia. Poxa vida, hoje eu queria sair de boa, por aí. Tudo bem se você negociar, não digo nem negociar, se você alinhar, né? Se os dois aceitarem, tudo bem, pode ir. Mas tudo aí já é alinhamento, né? Já é trocar ideia, já é conversar. Então aí você já não está mais sozinho. Eu acho que principalmente quem antes do casamento é acostumado com a independência, olha como é difícil depois que casa. Você continua. Porque passa a ser um só, né? Eu tive essa dificuldade, né? Porque eu sempre tive uma vida, eu trabalhando, eu estudando, eu morando sozinha, eu cuidando da minha vida. Aí quando a gente casa, que você quer continuar, tô saindo. Aí o moço fala, ei, tá no casamento ou não tá? Como assim? Eu não posso saber da sua vida, eu não sei para onde você vai, não sei o que você faz. E a gente é acostumado a não dar esse conhecimento, né? Preciso disso. Porque a gente sempre fazia as coisas, você já sabia, amanhã tem que acordar, ir no cabeleireiro, ir lá não sei aonde, e a gente nem avisa, né? Acostumou, mas não é. Aí você vê como que é diferente essa convivência. Essa questão de ambos uma só carne, né? De você, tudo que é seu passa a ser dela, o amor aí, você se ama, você a ama como você se ama, o que você quer para você, você vai querer para ela, seja qualquer coisa, no mínimo, uma comida que você compra diferente, você quer levar para ela. Então assim, é essa troca, né? E nesse versículo 2:24, e apegar-se-á a sua mulher, deixa pai, deixa mãe, apegar-se-á a sua mulher. Isso aí tem que ser levado tão a sério, porque senão não vai dar certo. Aquele filhinho que gosta da comida da mamãe, que a mamãe lava suas roupas, que a mamãe passa, e sai do serviço, eu vou direto para casa da mamãe, e a esposa fica lá esperando. Isso aí tem que ser mudado, porque você tem que, não é deixar de amar, é desapegar. Eu estou acostumado com o que minha mãe fazia. Enfim, desapega, e agora é você e sua mulher.
Você saiu do seu mundo, ela saiu do mundo dela, e agora vocês dois estão fazendo o mundo de vocês. E não é fácil, porque os conflitos começam, porque um é acostumado assim, o outro é acostumado daquele jeito. E aí quando se une, olha o negócio, se não tiver equilíbrio, pega, né? Tem que se conversar, tem que ter muito diálogo, né? E procurar um alinhamento que é melhor para os dois. Isso aí sempre vai ser necessário, essa negociação. Porque se não houver, se o egoísmo prevalecer, cada um toma o seu rumo, é melhor sozinho. E não é, se você olhar a instituição, o casamento é uma coisa muito linda que Deus estabeleceu. Se você souber viver realmente o que é um casamento, os dois ganham com isso. Aquele versículo da Bíblia, é melhor ser dois do que um, porque a corda de duas dobras, né, ela não, é mais difícil de quebrar. Então, quando os dois estão juntos, ficam mais fortes, não é? Então, isso aí tem que ser levado muito a sério. Ah, minha mãe vai morar comigo? Ó, mas lembra, dentro da casa só tem uma abelha rainha. Ai, ai, ai. Né? Dentro de uma colmeia só tem uma abelha rainha. Então, não tem duas mandando na casa. Quem manda É minha mãe. A mulher. Agora, se o marido não entender isso, aí o negócio fica complicado. Porque as mães, às vezes não é nem porque proposital, a tendência é tomar conta da casa, é governar, né? A tendência da mãe é essa, mas aí um marido tem que procurar conversar com a mãe, porque isso não é papel da esposa. A esposa não tem que enfrentar a mãe, quem tem que enfrentar é o marido. O marido que é o sacerdote do lar, ele tem que se impor, tomar as rédeas da situação e falar com a mãe: mãe, entenda, eu casei, é uma nova vida. Não dá para voltar atrás. Vai morar conosco, mas lembra, quem é a dona é a fulana, é a minha esposa. Ok? Vamos te receber com bom grado, mas governança da casa é dela. Porque se o marido não se impor, vai ser um atrito ali e os negócios. E não vai ter casamento. Esquece. Não vai ter casamento. Então, coloca esse ditado: na colmeia só existe uma abelha rainha. Ok? Eu queria só fazer um destaque aqui num ponto importante que eu achei. Eu acho que ele foi muito feliz, o comentarista, quando ele chama essa reflexão do casamento. O casamento é o ponto de partida da instituição da família. E daí a gente tem essa trocentos milhões de tipos de família hoje que não cumprem essa ordenança do casamento. E aí a gente fica perguntando: isso é família? Na visão de Deus, não na visão nossa. Na visão de Deus, isso é família, é a constituição de família. E o que dá legalidade da instituição real de família é o casamento. Por quê? A procriação que vai gerar uma família, a legalidade dela é o casamento. Não pode se ajuntar, fazer filho independente, não pode ter famílias do mesmo sexo, e aí tem uma série de coisas, né? Então, no nosso conceito cristão, por que eu nunca tinha parado para pensar, e eu aprendi com essa lição. Por quê? Que o casamento veio primeiro, e ele ressalta isso. Por que o casamento veio primeiro? Porque ele é a porta de abertura da constituição da família. Sem casamento, não tem instituição de família. Bem colocado. Não tem. E ele faz questão, nessa primeira parte, de dizer isso: olha, Deus instituiu o casamento primeiro, porque é a porta de abertura da origem da família. Sem casamento não tem família. Produção independente, uma série de coisas, mas não vai gerar família. Homem com homem não vai gerar família. Mulher com mulher não vai gerar família. Tinha que ter uma definição. Nós temos que ter essa definição aqui do nosso meio, de a diferença entre casamento e ajuntamento. Lá fora tudo é casamento. Tudo é casamento. Para nós tem casamento e tem ajuntamento. Bem colocado. E aí a gente pergunta: o ajuntamento está dentro desse conceito? Não. Eu vi um assunto sobre esse assunto
certo dia, casamento é um compromisso que você faz com o outro. Tem os votos, olha, é na doença, é na alegria, é na tristeza, enfim, é um voto que você faz perante Deus. Claro que muita gente já banalizou esses votos, mas isso é muito sério. Esse compromisso que você faz com Deus ali e com o seu cônjuge. Aí é um compromisso que você assume e você vai fazer de tudo para sustentar esse compromisso, né? Aí com a força, porque não é fácil, sabemos, então com a força do Espírito Santo, você vai fazer de tudo para manter esse compromisso. Agora, quando você se junta, é como se você tivesse deixado uma porta nos fundos, tipo, não deu certo, estou saindo. Então você deixa uma porta nos fundos e não tem aquele compromisso, a gente vai até onde der, né? Até onde a gente curtir, for bem, aí a gente vai, mas a partir daí vamos tomar a porta, vamos pela porta do fundo, né? Vamos sair dessa. Então não gera um compromisso. Agora, quem sofre mais com isso? Primeiro, o casal ele sofre porque fica frustrado, poxa, me empenhei no relacionamento, não deu certo, vou pegar uma outra, e aí fica, pega uma, pega a outra, isso aí não agrada a Deus, aí pode até já ser uma prostituição, né? Você não assumiu um compromisso e acaba virando pecado. E segundo, os filhos sofrem com isso. Por quê? Não tem um lar estruturado, não vai ter uma referência masculina, feminina. E se pega um outro, casa de novo, geralmente não vai ter o mesmo cuidado. Quem se casou quem se casou com o pai, não vai ter o mesmo cuidado, porque a cultura é diferente. Principalmente se os filhos já estão no patamar que já tem uma opinião própria, já tem uma cultura. Você quer implantar uma cultura, tem uma resistência, porque eles têm uma mãe, a mãe já quer dominar, já quer manter a cultura dela, vai ser uma briga, um conflito de cultura. Então isso aí, as crianças sofrem, né? Bom, tem aquela questão também, um casamento, o ideal seria já ter sua própria casa. Porque se você casa e vai para a casa dos pais dele ou dos pais dela, esquece, você não tem casa. Quem vai governar esse lado? Você não tem nem como falar, mãe, ela é a dona. Não é. Quem é a dona é a sua mãe, você está na casa dela. E ela que vai tomar conta, ela que vai governar. Vocês estão ali como hóspedes, né? Então o ideal seria cada um ter a sua própria casa. Quem caça, quer caça. É dessa forma. Mateus 19,4 que nós lemos fala: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea. Está enfatizando, para que haja um casamento, macho e fêmea. O pastor já colocou muito bem, não existe dois homens, duas mulheres. O que Deus instituiu foi macho e fêmea. Lembrando que hoje a legislação brasileira já permite o casamento legal entre pessoas do mesmo sexo. A lei permite, mas quem é a maior lei? Então, aí nesse caso, quem está acima da lei instituída pelos homens? Deus. Você vai respeitar a lei instituída pelos homens desde que não infrinja a lei de Deus. É igual lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou ajoelhar, porque está infringindo a lei de Deus, que só a Deus adorarás. E ele não se ajoelhou perante a estátua de Nabucodonosor. Daniel, eu não vou comer desse manjar, porque é um manjar oferecido a deuses, consagrado a deuses. Eu não vou comer. E ele tomou posição, está infringindo a lei de Deus. E cai nessa questão. A lei brasileira permite? Ok, mas está infringindo uma lei de Deus. Ok? Então, aí está a origem do casamento como uma instituição divinamente estabelecida por Deus. Ok? Homem e mulher se unindo, desapegando da família original para formar a sua família. Ok? A origem da família, falamos do casamento, vamos falar da família.
Gênesis 1, 28. O que Deus... Alguém pode ler? O que Deus estabeleceu? Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, qual foi a primeira ordem? Né? Sede férteis, multiplicai-vos, é o que você, na sua versão está um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, multiplica, aí depois, homem, macho, fêmea, multiplique, é a ordem que Deus estabeleceu. Então, quer dizer, antes de Deus criar nação, Ele criou uma família. Antes de Deus criar uma igreja, Ele criou uma família. Então, quer dizer, a família é um núcleo, a família que constitui a nação, a família que constitui a igreja. Então, se atacar a família, desmorona tudo. Toda civilização, é a base da civilização, a família. Tá? Por que o ataque à família é tão grande? O inimigo, ele quer atacar a família. Porque a família, sem família não há igreja, sem família não há nações. Há nações constituídas, mas qual é o tipo dessa nação? Olha o que está virando. Sem referência, sem valores, a bagunça que está virando. Não é aquela nação que Deus queria constituir. Né? Uma nação civilizada, que pudesse ser exemplos para outras nações, constituída de famílias, que toda família tem o seu chefe, que vai trazer conceitos, valores bons. Né? Por que a violência cresce? Se você estudar, qual a origem dessa criança? Foi uma criança solta, que conheceu as drogas cedo, que já estava com arma na mão. Né? Vai saber a origem. Por que criança já entrou nas drogas, já está com uma arma na mão desde cedo? Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Desestruturado. Cada um seguiu o seu caminho e deixou a criança aí com a liberdade. A gente passa no sinal de trânsito, aquelas criancinhas tudo pedindo dinheiro. E às vezes o pai está próximo, né? Usando as crianças para até pedir, incentivando, né? Pois é. Cadê a família? Pai e mãe não é só colocar no mundo. Tem que dar ensinamento, tem que instruir, né? Tem que passar conceitos, valores bons. Enfim, olha como que está desmoronando, né? A sociedade. Mas se a gente pegar o formato de família bíblico, é o protótipo de uma igreja. É o conceito de uma igreja. Tem um sacerdote, que é o pai, tem a constituição ali das pessoas dentro do lar, o respeito. Então a igreja começa primeiramente em casa, não é? A relação de fé, a pessoa começa a aprender em casa. Até de hierarquia, né? Você vê que os irmãos, os primogênitos, eles têm uma hierarquia sobre os mais novos, né? Depois do pai, ele vai coordenando os mais novos. A gente fala que a igreja, ou melhor, que o lar é uma extensão da igreja. Né? Que quer dizer, você vem cultuar, mas o seu lar também deveria ser um local para cultuar. Aí depois a gente vai falar o que a gente pode adotar para tornar o nosso lar também essa pequena igreja. Ok? Gênesis 12, 13. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse aí para Abraão, né, que faria dele uma grande nação. E tudo começou com a família de Abraão. Essa grande nação começou com a família de Abraão. E Deus colocou, olha, abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra, através aí de Abraão. Abraão foi escolhido para formar uma nação. Ele não tinha nem filhos. Aí teve Isaac. Teve também Ismael, mas aí a gente foca aqui em Isaac. Isaac cresceu
trouxe várias gerações. Então formou uma nação através da família de Abraão. E Deus queria que essa família, que essa nação fosse exemplo para as demais nações. Chamar a atenção da nação ímpia, olha, aquela nação de Abraão é uma nação abençoada. O que está acontecendo? O que precisamos fazer também para sermos abençoados? Então essa era a meta do Senhor. Bom, como isso não foi tão possível, porque o povo israelita vacilou aí com a idolatria, enfim, foi levado até cativo pelos babilônios, deixou um período de ser nação. Agora, em 45, que Israel se tornou nação novamente. Deus chamou a igreja, aí veio, após a morte de Cristo, o início da igreja. A igreja hoje, ela tem que ser modelo para as demais nações. E quem forma a igreja? Famílias. Ok? Continuando, só aqui uma observação, o que a gente pode falar? Família, fonte de procriação, que gera filhos. Moderadora de caráter, quem ensina a criança a ter bom caráter, a fazer coisas corretas, a ter bom conceito, é a família, é o pai observando, educando. Trouxe alguma coisa que não é sua, de onde você pegou, devolva, né? Vai atrás. Seu corintianinho, começa a ensinar desde cedo bons princípios e não abra mão disso, porque é isso que vai formar um homem ou uma mulher. Okay? Qual é o caráter desde cedo? Né? O pai e a mãe têm 90% aí de influência no caráter. Tem uns que já nascem com tendência, né, a desvirtuar, mas aí os pais têm um maior percentual aí de direcionar o caráter, de formar o caráter de uma pessoa, ok? Paradigma da ordem social, a gente já falou bastante, né, que a família bem estruturada, a gente tem uma sociedade bem melhor. Sinal da condição da sociedade, a gente fala que tipo de sociedade que temos, vai depender de que tipo de família que foi formada. O item 2, mordomia da família. Onde que nós temos todas as regras para estabelecer uma família? Os princípios de uma família? Na Bíblia. Então a Bíblia Sagrada é o nosso manual do matrimônio, onde encontramos princípios universais, quer dizer, para o mundo inteiro, sem acepção de pessoa, e princípios atemporais para o casamento. O que são princípios atemporais? Princípios que não mudam com o tempo. Por mais que as pessoas coloquem, poxa, mudou, família não é mais aquela família tradicional, já ouvi isso. Não existe mais família tradicional. Hoje a gente faz, família é quem está debaixo do seu teto, concordo, é quem está debaixo do seu teto, que ali você pode instruir, passar valores, conceitos, mas a família tradicional ela não mudou. Macho, fêmea, que procriam. Isso aí foi instituído por Deus. E o que tem aquele versículo? Passarás céu e terra, mas a palavra de Deus, ela não muda. Então é atemporal. O que Deus estabeleceu não muda. Por mais que o homem queira ser criativo, queira inovar, mas aquilo que Deus estabeleceu não muda. Ok? Bom, então na Bíblia ela tem alguns princípios. O primeiro princípio que foi colocado aí foi a monogamia. O que é isso? Um homem para uma mulher para um homem, certo? Gênesis 2:22, já lemos, não sei se já falamos de Gênesis. Podem abrir 2:22. E da costela que o Senhor Deus formou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Formou duas mulheres? Formou uma mulher. Ok? Mateus 19:4-5. Ele, porém, respondeu e disse: Não temos dito que no princípio o Criador fez os macho e fêmea,
e serão dois, uma só carne. Mais uma vez a monogamia. Deus estabelecendo a monogamia. Jesus falou aí. Deixa a sua mãe e seu pai. O homem vai se unir a uma mulher. Não é as suas mulheres, né? Então, esses versículos estão bem claros. Monogamia. É uma mulher. Agora, quando que surgiu a bigamia? Primeira vez que a Bíblia relata está em Gênesis 4:10. Quem foi a primeira pessoa mencionada na Bíblia que adotou a bigamia? 4:10. Gênesis 4:10. Metusael. Tem errado a referência, não? Coloquei a referência errada? É a de H, né? 4:19. Então, novamente, apareciam duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Então, Lameque foi o primeiro aí a sair do princípio estabelecido por Deus. Já pegou duas mulheres. Agora, a poligamia é mais de duas, né? A gente falou de bigamia, duas mulheres, a poligamia, várias mulheres. Mais tarde, os judeus adotaram a poligamia. Também fora do princípio que Deus estabeleceu. Tá? Deus permitiu, mas não aprovou. É tanto que nós comentamos até na quarta, né? Sobre a consequência dessa poligamia entre os judeus. A nação teve ali com Abraão, culpa de Sara, né? Que jogou a Agar, sua serva, para Abraão ter filhos com ela. Fora do projeto de Deus. Ela não acreditou, a fé dela não foi suficiente para crer que ela poderia gerar filhos com. Aí ela já estava com 70 na promessa, mas ela foi gerar lá com 90 anos. Né? É coisa desacreditada, porque uma mulher com uns 40 já está muito baixa aí na produção. Imagine com 90, né? Mas a poligamia, você vê na Bíblia que ela sempre é marcada com a nocividade, ela é sempre marcada com coisas ruins. Por exemplo, Salomão se perdeu por quê? Pelo excesso de mulheres que tinha. Cada uma professava uma fé, cada uma, e levou ele a uma condição de adorar até deuses estranhos. Davi teve muitos problemas por conta das esposas. Abraão teve problema por conta de mais de uma esposa. Então, Jacó nítido teve isso. problemas. Jacó teve problema. Tem problema, gente. Tem problema. Os caras com uma tem problema, imagina com duas, né, professor? Dá para ser um herói, né, Paulo? Vai causar ciúmes, insatisfação, vingança. Vai causar muita coisa ruim, muitos sentimentos ruins nas esposas, né? O homem está satisfeito, tem várias, mas elas não vão ficar. Agora, Ninguém para quer mim, uma dividir incógnita. o pão com ninguém. Né? Para mim, uma incógnita muito grande é por que Deus permitia isso? Porque se Deus sempre não permitiu a poligamia, por que Deus tolerou nesses homens? Essa é uma resposta que eu não tenho. Deus permitiu Salomão, Deus permitiu Davi, Deus permitiu Abraão, Deus permitiu todos eles, e o ensinamento bíblico é claro em relação: o homem deve ter uma só mulher. Aí eu posso ver alguns fatores. Deus permitiu, por exemplo, temos livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. E Deus não vai controlar a sua escolha. Você escolheu. Segundo, Deus deixou o homem ter a consequência. Você escolheu, mas vai ter consequência. Vai colher. E a outra questão é aquela de concessão. A mulher permitiu, o homem permitiu. Os dois aí consentiram. Entendeu? Eu vejo por esse lado. Deus permitiu. Mas aí, se a gente levar em consideração que a gente estava vivendo num outro período, o período da lei era fez, pagou, a gente, pelo menos eu não achei nenhuma coisa visível de Deus punindo o homem por conta disso. Não tem punição na Bíblia por conta disso. Você é bíblico, eu vou punir você. Porque Deus continuava tratando com eles, usando eles e tendo eles como né, instrumento. Deus não deixou de usar Salomão. Sim. Deus não deixou de abençoar Salomão. Cuidou Salomão foi terrível, né? Salomão 700 mulheres. Pelo amor, né?
Também aí, vamos lá, né? 700 e 300 concubinas. É brincadeira o cidadão, né? É baiano. Mas não é na forma da pessoa que escreveu para dar. Dizer que tinha tudo isso? Não, Não tinha, não, pastor. Não tinha. Eu acho que a punição era contenda entre os filhos, né? Porque você vê Esaú e José. Eles já guardaram, estavam estocando. Era estoque. Era trabalhar para ele. Daqueles Mas ele tinha uma escala, né, meu É assim. Esse cara me parece muito todos ao mesmo tempo. Tem coisas tiras. Foco. Tira, vamos lá. O dia muito pequeno, pastor. Falamos de O dia Falamos de monogamia. Vamos então continuar? Nós falamos do primeiro princípio, que é monogamia, ok? Defendemos pelos versículos bíblicos, referências bíblicas. Eu também. Agora vamos falar do segundo princípio, heterossexualidade. O que é isso? Já falamos. Tem que ter macho e fêmea. Já lemos Gênesis 1 e 6, né? Deus criou o ser humano, macho e fêmea. Ok? Menino ou menina? Não tem diferente disso. Gênesis 22, 24, já lemos que Deus falou para deixe seu pai, sua mãe e uniciar a sua mulher. Ok? Então são dois princípios aí, monogamia e a heterossexualidade. Então, são princípios que sustentam o casamento. Se forem vividos aí, um verdadeiro e sacrificial amor, o casamento vai dar certo. Agora, isso tem que ser de ambos, tá? Esse sacrifício. Porque tem que ter sacrifício mesmo, ok? A gente vai lá em Coríntios, né? Quando o apóstolo Paulo fala, o amor tudo suporta, o amor, e por aí vai. Define o que é o amor. Esse amor tem que ter um casamento. É um amor que no início pode ser que ele não exista, porque no início exista só o fogo da paixão, né? Mais o fogo da paixão, mas é uma coisa que você vai, ao longo do tempo, criando, né? Esse amor um pelo outro. É um buscando a felicidade do outro. E esse amor vai crescendo. É um amor, já falamos, renúncia, é um amor sacrificial. Ok? Que os dois, no dia a dia, têm que batalhar por isso. Mulher se conquista todos os dias, vocês concordam? É isso aí. Gente, não é porque casou, porque olha a fase do namoro como é, né? Todo dia, chega na sua casa com aquele sorrisão, com um presentinho, com palavras amorosas. Às vezes viu que está torto o negócio, mas não fala, né? Reconsidera, segura. Às vezes enxergou um defeito até no namoro, mas quando fala é com tanto carinho, né? Com tanto apreço. Para enrolar o outro. Boa, é isso aí. Devia ter falado logo, né? Aí fisgou e casou. Casei, relaxa. Não é assim. Pelo contrário. Agora não. Não vai relaxar. Continua na mesma conquista, com aquele brilho nos olhos. Todo dia chegando em casa, né? Com aquele sorriso, meu amor, e por aí vai. Então, a luta ali para manter esse casamento é constante, ok? Não pode deixar morrer. Porque se morrer, aí você conhece outra pessoa, começa tudo de novo, com o sorrisão, com o apreço todo. Aí depois casa, vai cair na mesma. Casamento é tudo igual nesse aspecto? Considera que sim. Quem vai fazer o casamento diferente é você e ela, né? Ou ela ou ele. Eles, nós que vamos fazer o casamento diferente. Enfim, aí o nosso comentarista fala, lute por seu amor, ame seu cônjuge, renove os votos matrimoniais
periodicamente, quais são os votos matrimoniais? Lembra? Estou com amnésia. É na dor, é na tristeza, é na alegria, não é? Renova isso. A gente até precisa, né? Renovar os nossos votos, né? 7 anos aí já tem. Aí se a Moniz estivesse aqui, a última vez que nós tratamos desse assunto, ela, eita, voto pesado. Pesado não, isso aí é uma carreta nas costas da gente. É pesado quando é só por uma pessoa, quando os dois estão no mesmo ali. Quando não tem combinação, Os dois levam juntos, né? Quando deixa só, porque alguns deixam só para uma pessoa carregar, né? O fardo fica só. Eu dou instrução para Sempre casamento, dá. se o sujeito ou a sujeita não gostar realmente do outro, já nem vai casar. Então eu falei, você está vendo isso aqui é só hoje, viu? Não vai achar que a vida é toda assim, não, esse mar, meu bem, meu tchutchuquinho, meu tchutchucão, isso aí acaba, isso aí, a convivência Outra história. é outra história. A realidade da vida A gente sabe que problema não tem como evitar. Alguns têm como evitar. Mas tem problemas que você não consegue evitar. Aí você depara com uma muralha à sua frente. Como que eu vou transpassar essa muralha, né? Mas sabe qual é o grande... Aí, pode falar. A grande sacada de se viver bem é o seguinte: você namora, você não tem uma infinidade dos problemas que você vai ter depois que você casar. É isso aí, quem é casado namora. Quando você casa, a fase do namoro vai se estender pelos 5 primeiros anos, talvez, não tem filhos, as contas estão todas em dias, ninguém ficou desempregado e doente. Está ótimo, está uma maravilha. Os votos estão valendo. Quando começam as primeiras muralhas, problemas, aí o casamento começa a ser submetido ao quê? Ao teste de fogo, para ver se os votos vão valer ou não. Por isso que ao 7º ano, historicamente, A crise dos 7 anos. Crise dos 7 anos, e é real, é onde as pessoas mais se separam. Chega no 7º ano, é o período que a pessoa já, cara, eu não quero mais viver isso aqui, eu quero estar entre desespero e vai embora. Não quero E também já conhece todos os defeitos que não conhecia no namoro, diga-se de passagem. Em 7 anos começam a surgir os problemas reais da vida. E aí você vai conviver com eles ou vai ser um menininho mimado ou uma menininha mimada? Esse aí é o vai grande correr chave. pro papai. E um detalhe também que vale lembrar, boa parte dos problemas que você se depara no casamento, você tem certeza que você separando eles desaparecem. Pelo contrário, eles não vão desaparecer. Você vai casar de novo E vai- e você vai ter É um tempo ciclo para a vicioso. vida, é o ciclo da vida. É um ciclo não tem vicioso. jeito. Calma, Jaque, casa assim mesmo. A Jaque já está lá assim, ó. Vai casar com ele, meu. Aí, como a gente fala da muralha, você encontra aquilo ali, você tem que atravessar. Mas se você não tem companheirismo, os dois juntos, não, vamos conseguir. Agora, se os dois se dividirem, aí acabou. Principalmente quando é intervenção familiar, que entra uma pessoa de fora no meio. Se o casal se dividir, não, eu vou ficar com eles, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com minha mãe, eu vou ficar com meus filhos. Se ele se dividir e dar essa ênfase, nossa, o negócio é, os dois têm que procurar um equilíbrio aí, um alinhamento. Vamos discutir o problema, o que está pegando? Às vezes você nem pode estar aceitando o que o seu cônjuge coloca. Mas se você demonstrar isso perante eles, eles vão se encher de razão. E aquilo vai vir para cima da pessoa que está contra, desmorona. O negócio é estar junto em todo o tempo, mesmo que não está aceitando a opinião do outro, mas vocês estão conversando para chegar no alinhamento. Não deixa que percebam que eu quero dizer que vocês não podem se dividir. Pelo contrário, tem que estar mais unido do que nunca. E aquela questão, se o pai decidiu algo, a mãe pode não concordar, mas não deixa que os filhos saibam. Apoia. Por mais que você ache que está errado, apoia. Aí sozinhos vocês se conversam, chegam no alinhamento. Mas
não deixe os filhos perceberem Que tem brecha. que, Se tem, tiver brecha, que vocês eles dois entram na estão brecha. divididos. Não deixam eles perceberem que vocês dois estão divididos, porque aí eles vão para cima de quem deu razão para eles. E vai contra o outro, aí causa uma insatisfação, um aborrecimento da outra parte, que aí já quer deixar o casamento, estou indo embora, não quero essa vida, não é isso que eu quero para mim. Acontece isso. Então, tem que ter sabedoria dos dois cônjuges para lidar com a situação. Ok? Então, tem que ter companheirismo. Deus criou uma companheira, né? Adão estava lá, sozinho, na solidão, Deus criou uma companheira. Tranquilo, Sozinho também não é bom. numa boa. Tá? Se você olhar, ser solteiro tem muitas vantagens, mas você não se sente completo. Você quer alguém para você trocar ideias, beijar, enfim, Reclamar. amar, você quer. Não tem jeito. Você Até quer. brigar. Até para brigar. Não dá pra brigar sozinho, né? Exatamente. Fidelidade. Tá? Em Hebreus 13:4 fala de fidelidade. Se faltar fidelidade um para com o outro, vocês vão se dividir. Porque perdoar um pecado de infidelidade é muito difícil. O coração está machucado, está magoado. Todas as vezes que ele te aborrecer, você vai jogar na cara. E não vai ter paz, não vai ter convivência. Isso sempre vai estar florando, trazendo a memória. E não vai. Tem muita gente que perdoa. Eu acho que tem que ter um coração muito perdoador mesmo. Eu conheço algumas pessoas que perdoaram, mas não é igual antes. Não vivem como antes. Quebrou, está emendado o cristal. Não vivem como antes. Aqui, às vezes sobrevive, né? Vão empurrando o casamento. Mas a fidelidade é importantíssima. Você nunca mais confia no outro. Não há mais confiança. Aí eu falo isso lá no meu serviço sobre essa questão, né? De passarem as meninas, nossa, aquele fulano, vocês viram como é gato e tal. Ô Sol, você repara essas coisas? Mas, eu tenho olho, eu vejo, mas meus olhos não ficam. Uma coisa é passar o olho e outra coisa é ficar com o olho. Aí eu, como assim? Como que isso funciona? Eu falei, você tem que blindar o seu casamento. Você não pode dar evasão. Pessoas mais bonitas, você vê. Que eu? Tem? Porém, uma coisa é você admirar. Ontem eu estava assistindo a um filme. Nossa, essa ruiva é bonita, né, amor? Tem, pode ter. Uma ruiva dos olhos azuis é bonita mesmo. O que eu posso fazer? É bonita. Mas uma coisa é você ficar com os olhos. Entendeu? E esse achar bonita não é ficar assim não, tá, gente? Babando não, tá? Pelo amor de Deus. Aí você deixou os olhos ficar. Aí você não cometeu adultério com ela. Mas o que Jesus fala? Só em pensamento você já pecou. Você já desejou, você já pecou. Então blinda o seu casamento. Tem pessoas que vêm proposital, umas mulheres com corpo bonito, tudo à mostra. Ei, blinda seu casamento, não dê lugar. No seu serviço, você tem contato demais com o homem, tem contato demais com pessoa feminina, mantenha seu contato profissional. Por mais que ela se insinua, mantenha o respeito ali, é profissional, blinda seu casamento. Porque se você abrir os olhos para ela, pôr os olhos e começar, vamos almoçar junto, vocês podem até almoçar, mas cada um no seu quadrado. Ok? Tudo profissional. Agora, se você vê que não dá conta de manter o profissionalismo, faça como José. Fuja da mulher lá do Potifar. Fuja da mulher do Potifar. Rejeite. Você vai blindar seu casamento dessa forma. Aí está no Facebook. Quantas pessoas que eu conheço que tiveram casamentos quebrados por pessoas, por papo no Facebook, passando horas com a pessoa do sexo oposto no Facebook. Às vezes a mulher ia dormir e ficava lá no Facebook à noite, altas horas. É amiga. Gente, põe limite, a amizade tem limite. Por quê?
O que é o ser humano? A gente é carnal. Os nossos olhos são pervertidos. Se não forem olhos espirituais, se forem olhos carnais, você vai se perder com aquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa vai falar algo que a sua esposa não fala. Você vai ver uma diferença naquela pessoa que a sua esposa não tem, e vai te chamar a atenção, e vai te aproximar, e vai ficando mais perto, até que a queda ocorre. Aí quando você pensa que não, você já destruiu o seu casamento. Por quê? Pecado da infidelidade é algo difícil de perdoar. Se perdoar não vai ser a mesma coisa. Então já blinda desde já o seu casamento. Se você valoriza, se você quer obedecer os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, então blinda desde já. Falar só não adianta. Eu te perdoo. Mas o que ficou aqui dentro? Mateus 19:6. É verdade, minha Clarice. Ficou aqui dentro. Machuca muito. Não, e Você se sente atraída. não consegue esquecer nunca. É difícil. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Malaquias 2:16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. No primeiro versículo, fala que o que Deus uniu não separa o homem. É uma união. Deus instituiu o casamento para ser indissolúvel. Durabilidade. Ninguém casa pensando em divorciar. Todo mundo quer durabilidade, mas as pessoas, quando tem um problema, não sabem resolver, não tem a sabedoria e acaba vacilando. Ou não blinda o casamento, ou não preserva e acaba na dissolução. Então, é uma união, o casamento é união, homem e mulher. Isso é uma união, aliança comprova essa união, é a evidência dessa união. Poxa, aquela pessoa ali fez um compromisso com alguém, é compromissado. Agora, se a pessoa pratica infidelidade, ela vai quebrar essa união. Se tiver um coração perdoador, Deus vai reforçar de novo essa união. Agora, se não tiver, porque é difícil mesmo, cada um segue o seu caminho. Aí a gente lê em Malaquias que Deus aborrece o repúdio. Quer dizer, divórcio é repúdio de um do outro. Deus odeia o divórcio. Deus não quer isso para ninguém. Já comentamos no início, o divórcio traz prejuízo para os filhos e também prejuízos para você. De acordo com algumas pesquisas aí, falam que divórcio é o que mais produz infarto. Por quê? A pessoa leva uma vida desordenada, sem disciplina, para tudo. Quando você tem um lar, ainda você tem uma disciplina de alimentar, né, de dormir melhor. Agora veio o solteiro aí. Esse moço aqui, na madrugada, Tá paquerando, né, gatinha? né? Na madrugada, um dia me liga, vou comer alguma coisa? Mas você tá louco? 3 horas da manhã? Nós é vida louca. Não é vida louca. Não tem uma disciplina. Aí vem os males para o corpo, doenças, né? Não dorme bem, não come bem. Pelo menos quando a gente tem lá, a gente tem uma rotina, tem uma disciplina, né? Mas lá em casa também é assim. Duramente. Levanta a madrugada para comer. Qual é o correto? Quando a gente fala em prioridade da família, a prioridade da família, o cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. O que tem que ser em primeiro lugar na sua vida? Deus. Em segundo lugar? Mãe. Esposa. Família. Mas vamos lá, vamos então aqui voltar. Primeiro, olha como algumas pessoas priorizam Deus, igreja, cônjuge, filhos e outros. Tá certo? Não. Qual é o correto então? Deus. Primeira coisa, você tem que ter uma vida espiritual alimentada. Comunhão
buscar conhecer os mandamentos do Senhor para obedecer. Você tem que ter uma vida espiritual com Deus bem regrada aí, né? Quando a gente fala, quando o apóstolo Paulo falou com Timóteo, irrepreensível. Né? Uma vida com Deus irrepreensível. Isso você tem que buscar em primeiro lugar. Você tem que estar de bem com Deus aí, para que seja abençoado. Segundo lugar, sua própria vida, nesse sentido de que você tem que cuidar de você, senão você não vai conseguir cuidar de ninguém. Cuidar de você no seguinte: se alimentar bem, cuidar da sua saúde, né? Buscar o seu emprego, sustentar a sua casa, enfim, você tem que cuidar de si. Aí quando a mulher fica, fulano, você está tomando remédio, fulano, você não está se cuidando, fulano, você não está fazendo exercício para mexer com esse corpo, você não está perdendo peso, isso aí, você tem que se preocupar com você, porque essa máquina, ela pode parar a qualquer momento se ela não for bem cuidada, ok? Agora, depois, o seu cônjuge. Foi até bonito, um dia do aniversário do pastor, o pai dele falou aqui, né, que em primeiro lugar está a esposa dele, antes do filho está a esposa. E é uma verdade. Sabe por quê? Os filhos crescem, tomam rumo, quem vai ficar com você? É o seu cônjuge. Quem vai cuidar de você, não é um cuidando um do outro, é o seu cônjuge. Com quem que você tem que criar a história? É com o seu cônjuge. Com quem que você vai passar a velhice? Porque os filhos estão trabalhando. Conheço tantos velhinhos sozinhos. Filhos trabalhando. Os velhinhos estão sozinhos. Não quer dizer que você vai ter o seu companheiro até a morte. Mas o seu voto foi assim. Até que a morte vos separa, que Jesus venha, né? Tem dois lá em casa? Então, com quem que você tem que formar a sua história? Porque quem é que está com você mesmo, que te ama? É o seu cônjuge. Aí você fala, não, Solange, tem muitos casais aí diferentes que merecem. Olha, você instituir um casamento dentro dos princípios do Senhor, quem mais te ama é seu cônjuge. Quem está no apoio para instruir seus filhos é seu cônjuge. Certo? Porque tem filhos aí que crescem e tomam uma direção na vida e não está nem aí para você. Mas enfim, quem é o seu companheirismo ali? O companheirismo que dedica em tudo, não só cuida de você, mas que se satisfaz. É o seu cônjuge. Então, é com ele que você tem que se preocupar, é ele que você tem que cuidar dele como você cuida de si mesmo. Você está preocupado? Eu falei antes, se preocupa também consigo, né? Até antes, você tem que se cuidar para cuidar do outro. A mesma coisa, se você está cuidando de si, você também querer cuidar do seu cônjuge. Ok? Aí depois vem os filhos, os dois juntos que vão trabalhar a educação dos filhos. E é muito comum acontecer o contrário, os filhos de primeiro do que o cônjuge. E a mãe e o pai têm lá o objeto de adoração em casa, que é o filho. Tudo é pro filhinho e o cônjuge fica em segundo plano. Não é assim. Mas isso é muito natural, né? E tem que vigiar com isso. Até com a gente mesmo tem que vigiar com isso aí. Tem gente que adora os filhos, tem uma idolatria, né? Meu filhinho. Agora, nessa relação de prioridades, há uma inversão mais nociva, mais perigosa, porque é muito normal você perguntar às pessoas o que vai primeiro, não é? As coisas de Deus ou a família, o que é prioritariamente. E as pessoas tendem a responder primeiro a minha família, depois a gente sabe que o conceito espiritual não é assim, né? Primeiro as coisas de Deus, Deus em si, e quando eu leio Deus ali, eu leio as coisas de Deus, né? Eu aprendi como conceito básico Deus, família, trabalho e amigos. Né? Quando você vê família, você fala igreja também, que a igreja é a instituição da família, né? É a sua prioridade. A igreja começa em casa e ela se estende aqui. Primeiro você tem que preservar a família, porque isso vai trazer impacto na igreja, né? Quando a gente fala, primeiro a família, depois a igreja, é nesse sentido de que, às vezes você está tão empenhado no serviço mesmo da igreja, principalmente falando de pastores. Vamos ver se você concorda comigo. Às vezes pastores, por exemplo, obreiros, estão tão empenhados na igreja, nos cultos, nos trabalhos, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, mas está negligenciando a sua casa.
não participa da vida dos filhos, não sabe o que está passando com os filhos, não sabe onde os filhos estão indo. Eu conheço um pastor que largou para ir recuperar o filho que entrou nas drogas. Ele largou a direção da igreja, ele deixou de ser pastor, largou a direção da igreja para dar prioridade, para acompanhar melhor o seu filho. Então é nesse aspecto, né? Às vezes você quer cuidar muito do outro, mas de dentro da sua casa você não está dando aquela atenção necessária. O bom é dar atenção no início, porque depois que já entra nas drogas, por exemplo, o negócio é mais complicado. Então desde o início você já tem que orientar, dialogar, ter tempo, seja para o lazer, até tempo espiritual mesmo, culto doméstico. Você tem que trabalhar isso logo, desde cedo, com a criança. Porque você acompanhando, você consegue. É aquela questão de você trabalhar o seu tempo, dividir o seu tempo, né? Você disciplinar o tempo. Você tem que ter, administrar o tempo, para que você consiga fazer tudo, sem deixar alguma coisa negligenciada. Tem mais alguma opinião, pastor? Então, eu acho que se você conseguir passar o conceito para a família da importância que é, e todos tiverem o mesmo objetivo que o seu, a vida se torna muito mais fácil no quesito das coisas de Deus. Porque está todo mundo na mesma sintonia. O difícil, que eu acho, o grande difícil, e quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala aí no capítulo 4 sobre essa governança da família, é o quê? Está todo mundo no mesmo objetivo. É isso aí. Que aí é legal. É igual se uma pessoa for dirigir uma igreja e a esposa não está na mesma pegada que ele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele fica sozinho. Porque a esposa não está, ou o marido, ao contrário, a esposa vai para uma obra, o marido não está no mesmo chamado. Então o que a gente tem que orar é o quê? Para que a gente seja agente influenciador dentro do nosso próprio lar. Influenciar o seu filho venha na igreja não porque você impõe, mas o seu filho venha na igreja que ele vê em você uma referência, ele vê na tua esposa uma referência, que ele tem necessidade. Ele tem a própria relação dele com Deus. Né? O filho tem que ter a própria relação dele com Deus. Se ele não tiver, isso acontece muito na minha casa, eu vejo isso, de maneira negativa. Se ele não tiver a relação, a intimidade dele com Deus, ele vê porque é um ritual, porque ele é obrigado, porque senão vai escutar quando o pai voltar da igreja, é muito chato isso aí. Acho que nem Deus quer isso aí. Não aproveita, não sente, não adianta. Alguns versículos. Primeira carta de Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então quer dizer, dar prioridade para a família, para instruir no caminho do Senhor, é o que diz a Bíblia, né? Instruir no caminho do Senhor, e quando se envelhecer, não se desviar dele. Dá uma prioridade, principalmente do lado espiritual. É diferente levar na igreja. Tem gente que só traz na igreja, mas não tem igreja no próprio lar. Isso tem que ser uma referência. Às vezes, no lar só tem adulto. E o adulto já tem a sua opinião espiritual, já tem os seus conceitos espirituais. Não tem mais o que trabalhar, só ele e Deus. Agora, quando há criança, você já tem que tornar aquele lar uma igreja. Porque você tem que instruir, você tem que ensinar a amar a Deus, você tem que apresentar Jesus. Desde criança você já tem que trabalhar para que ele já cresça com um amor a Deus. E é o que nós vimos na casa. Né? Não tem esse amor a Deus, essa prioridade com as coisas de Deus. Isso aí, isso que a gente fala, até vale a pena mais profundo sobre isso aí, né? Quando você tem uma criança, 1 ou 2 ou 3, que ela nasce lá com a personalidade dela, que você não sabe o que veio, a gente não sabe o que veio, cada um vem de um jeito, né? Então você fica até meio assustado, o que é que tem aí nesse bebê? Qual é a personalidade dele? Qual a inclinação dele? Então eu preciso o quê? Bombardear ele com as coisas de Deus, para, se ele tiver uma inclinação negativa, eu conseguir trazê-lo no caminho certo, ainda com essa inclinação ruim. Porque se ele tiver inclinação boa, com mais os conceitos que ele vai ter em casa, maravilha, ele vai estourar, ele vai arrebentar. Mas se ele tiver inclinação para o erro, para o pecado, se a porção adâmica dele for maior do que a dos demais, se eu não bombardear ele com conceitos espirituais, eu não consigo segurar. Para que ele tenha experiência com Deus desde cedo, né? Se o pai já ensina a orar, e para uma pessoa enferma, né, meu filho, ora pela pessoa, que Deus ele tem poder para curar. Isso aí você já vai despertando a
fé. E Deus tem com criança, né, a inocência da criança, Deus já tem uma abertura bem maior, eu digo, né, pela inocência, enfim. Então, se você ensinar desde cedo a criança a despertar essa fé em Deus, já tem experiência dele, né? Tem criança que desde cedo já é batizado no Espírito Santo, né? Já ora, já prega, você leva historinhas, enfim, é uma forma de você já despertar o amor, a fé dele para com Deus, né? Desde cedo. Primeira carta de Timóteo 3, versículo 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Esse versículo ele é polêmico. Se for olhar isso assim, os pastores têm que obedecer tudo culto aí, a maioria. Porque o que tem de filho de pastor dando trabalho não é brincadeira. Eu levo para aquele lado. Começou desde cedo a trabalhar? Começou, é a personalidade. Não sei. Personalidade. Não sei. De cada um. Quer comentar, pastor? Não, eu acho que isso aí é muito difícil. Porque eu vou dar um exemplo que eu conheço de perto. O Moisés, a vida toda, foi orientado desde pequeno. É verdade. O Moisés cresceu em igreja. O Moisés andou em igreja. E em um determinado momento ele resolve abandonar a igreja. Aí por conta disso. 21 anos fora. Será que o erro foi da família? Eu acredito que não. Porque desde pequeno o pastor orientou, comprava a Bíblia, trazia, tal. Chegou um determinado momento. Então eu acho que em um determinado momento os filhos eles fazem as suas opções. E essas opções nem sempre é o que a gente quer. Agora, a pergunta é, isso desmerece você como líder da sua casa, como líder do seu... Não é? Hoje o Hélio traz a Camille, traz na escola, vem, aí amanhã depois a Camille cresce, ela fala, eu não quero mais ter igreja. É uma opção dela. Ele vai se sentir triste com isso, mas ele tem poder sobre isso? Não, você vai, eu vou amarrar você vai. Não adianta. A Milene chegar daqui uns anos para mim e dizer assim, pai, eu não vou mais na igreja. Tem a maioridade, eu vou dizer o quê? Agora a pergunta é, isso desmerece você como... Ou desqualifica? Aqui por que eu falo dessa palavra pesada? Porque aqui é uma qualificadora de um obreiro. Ele disse, se o obreiro não tem... Então, por exemplo, o Paulo disse uma coisa interessante. Se o obreiro, por exemplo, fosse escolhido, tivesse um filho que não estava na igreja, já não podia ser escolhido como obreiro. É verdade. Isso aí. E depois tem livre-arbítrio, né? Eu acho que até aos 7 anos os pais têm aí um grande peso de governar a mesma casa, de se impor, né? Vamos à igreja, vamos fazer dessa forma, vamos ter essa rotina dentro de casa. Agora, que não governa a sua própria casa, eu entendo o seguinte, o que você deixa entrar na sua casa? Isso é tarefa do pai, do sacerdote. O que o pai deixa entrar na sua casa? Aí a criança está lá, porque hoje não se educa, quem educa é a TV. A criança está lá, o que ela está assistindo? Né? Não tá, o que ela está acessando na internet? Ou o que você está deixando ser cantado dentro da sua casa? Que tipo de louvor, de música se passa dentro? Uma coisa é a criança ouvir por fone, é ela. É isso que eu falei lá em casa, que teve uma época que eles quiseram ligar som lá, cantar as musiquinhas. Eu pensei, ei, na minha casa não. Se vocês quiserem ouvir no fone de vocês ouçam, porque eu não mando na vida de vocês, mas dentro da minha casa não se passa música. Isso é uma coisa que eu alertei logo no início. E assim, foi aparecendo, eu fui alertando, dentro da minha casa não. Aqui é um lar cristão, não tem essa prática. Então, eu vejo esse versículo mais para esse lado. Como que você governa a sua casa? Exatamente. O que você deixa entrar na sua casa? Que tipos de programas da TV? Tem programas da TV que eu não deixo abrir na minha casa. Que eles ligam lá na Globo, aquelas novelas que são horrorosas.
Ei, aqui a gente não assiste novela da Globo. Corta, eu já tiro. Então, isso é assim que você governa a sua casa. Se você não sabe governar a sua casa com coisas do agrado do Senhor, impedindo que entre essas coisas que desagradam o Senhor, realmente você não consegue administrar uma igreja. Eu acho que essa questão vai até... A leitura que eu faço nesse texto é o quê? Até onde era a minha obrigação. E qual é a minha obrigação? A minha obrigação é até que a pessoa atinja a maioridade. Eu estou ensinando, não é? Aí eles vão ensinar o Samuel até os 18. 18, ele vai tomar uma decisão, não é? A Rai vai ensinar a Anaí até os 18. Dali, você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ensinar. Mas a maioridade vai trazer uma condição para a pessoa que ela faça as suas escolhas. E às vezes não é que as escolhas que a gente quer, mas a gente vai orar, vai jejuar, vai pedir para que mas também seja. Né? Tem um contraponto em tudo isso aí também. Eu fui até assustado, o Moisés, apesar de não estar aqui, mas tem de liberar para isso aí. Ah, tudo bem, o Moisés ficou 21 anos fora da igreja. Ok. Mas, e com essa personalidade toda que ele tem forte, com essa inclinação, né, para ser agressivo, para ir beber, para tal. Se não tivesse um pai como ele tem, o que ele seria? Por exemplo, o que acontece muito? Pai e mãe deixam os filhos dormirem com o namorado em casa. Como que você governa a sua casa? Você vai permitir? Ó, querido, não vou te proibir porque a vida é sua, se dorme com o cara, mas na minha casa não. Dentro da minha casa não. Homossexualismo. Eu conheço uma pessoa que tem um filho que é homossexual. Se declarou para o pai: pai, eu sou assim, assim, assim. O que o pai fez como governador da casa aí, sacerdote? Filha, a escolha é sua, mas dentro da minha casa, não. Eu não quero nem conhecer. Lá fora você faz o que você quiser, mas dentro da minha casa, não. Então, Tenho só uma parte, eu sei que quando está avançado, pegando esse exemplo, eu tenho um amigo pastor da Metodista, que ele foi do céu ao inferno. Por quê? Quando o filho se declarou homossexual para ele chegou ao pastor setorial da Metodista e disse: estou entregando a igreja porque eu não tenho condições de pastorear. O pastor perguntou para ele: qual o motivo? Você caiu, adulterou? Ou não? Nada disso. Meu filho se declarou homossexual, eu não tenho condição de dirigir e governar a igreja de Deus. O pastor setorial convenceu ele, dizendo: não é assim que funciona. Seu filho pecou, é maior de idade, você não... Ele passou a dirigir, continuou dirigindo a igreja. A igreja uma vez, continuou dirigindo a igreja. Só que aí o que aconteceu? Por que eu digo que foi do céu ao inferno? Porque daí a governança dele encerrou também. E aí passou a conviver todo mundo em harmonia. A esposa aposta: esse é o meu genrinho. Eu acho que ele não entendeu a mensagem do pastor. Ele não entendeu a mensagem do regional. Você entendeu? Aí já fugiu. Exatamente. Aí, já assim, a lei de Deus. se eu tivesse essa condição da minha família, essa infelicidade, se a minha filha se declarasse um dia e dissesse assim: eu sou homossexual, é uma escolha sua, uma opção sua, só que o sacerdote do lar aqui sou eu. Se fosse solteira, não queria relacionamento na minha casa, convivência, porque isso aí é do sacerdote. E ele, como sacerdote, eu não faço o julgamento dele, né? Mas eu, como sacerdote, na condição dele: meu filho, você quer essa vida? Siga em frente. Não é a vida que eu te ensinei, não é a vida que a Bíblia nos ensina, mas segue. Mas daí a eu participar dessas condições, também não queria conhecer, não queria ter nenhum tipo de relacionamento, porque na medida que eu aceito isso, eu estou chancelando, eu estou aceitando, eu estou ratificando aquilo ali. Isso não é amar. Na medida que eu posto uma foto lá, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas eu não posso postar uma foto em que está o casal homossexual e dizer: ah, o meu genrinho, a minha norinha, sei lá o que, né, que ainda está aqui, né? E ela fez uma postagem dessa que eu me entristeci. Por quê? Porque eu sei que eles são um casal abençoado de Deus, e eu sei que é difícil lidar com isso. Mas peraí, vamos pedir orientação a Deus, vamos pedir discernimento a Deus de como administrar isso. Ninguém é passível de que isso não aconteça. Exato. Mas peça a Deus direção, não haja assim, né? Exato. E em Efésios 6,4 fala: vós pais, admoestais vossos filhos no caminho do Senhor. É obrigação dos pais ensinar. Agora, o
referência em Deuteronômio que fala, né? Coloca a palavra de Deus nos umbrais, na testa, na mão, no pescoço. Então, gente, é uma forma também de você ensinar a palavra de Deus. Põe um versículo na sua casa, um versículo de vós, filhos, honra teu pai e tua mãe. Eu acho que todo filho tem que conhecer esse versículo. Alguns versículos que todo mundo tem que conhecer, passa a inserir e a ser uma forma de admoestar. Vamos lá, então? Fechando, então, no item 3 fala de ataque contra a família. Nós estamos no estado materialista, como o pastor até comentou, de hoje já se aceita casamento de homossexual. Né? Quer dizer, materialista fora do espiritual. Hoje as pessoas estão lidando como se não tivesse um lado espiritual. Estão aniquilando o espiritual. Mas não, a gente vive e tem que considerar o material e que tem também o espiritual para a gente cuidar. Então, com isso aí, estão aí aprovando leis, né, que infringem as leis de Deus, como nós já comentamos. E uma coisa que está muito agora sendo difundido é a ideologia de gênero. Todo mundo já ouviu falar, né? Vocês já preencheram algum formulário que está lá, sexo, masculino, feminino, gênero, masculino ou feminino. Agora tem sexo e mais o gênero. Você pode ter sexo masculino com gênero feminino. É o que... É a ideologia de gênero que está... O que acontece? Eles falam que o ser humano, só de nascer com sexo feminino ou masculino, isso não define se ele vai ser um homem ou se ele vai ser uma mulher. O que define é o tempo dele na sociedade. É o tempo de convivência dele na sociedade que vai defini-lo como um homem ou uma mulher. Ele vai chegar uma época, ele vai definir a identidade dele. É isso que se prega, né? O comentarista até falou que isso aí é um dos princípios comunistas, né, de Karl Marx, que fala que ele falou que a família deveria ser abolida. E era algo que quem estava seguindo esse princípio, o PT? O PT, os esquerdos. Isso aí é a teoria de Marx, né? São marxistas. Enfim. Então, a ideologia de gênero é essa questão, tá? É o maior ataque aos princípios de Deus para a família, a identidade e para a identidade natural da pessoa. Bom, e até para a ciência também, né? Um ataque a Deus e à ciência. Como nós vimos lá em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, né? E criou macho e fêmea. Macho e fêmea, os criou. A gente sabe que a mulher, ela já tem o cromossomo XX. Se depender da mulher, sempre vai nascer uma menina. Ela é toda feminina. Agora, dependendo do homem, vai ser o cromossomo XY. Ou ele pode jogar um X, que vai ter uma menina, ou ele vai jogar um Y, que vai ter um menino. Tá? Então, quer dizer, a biologia, ela já foi, Deus já trabalhou o sistema reprodutivo do homem com essa definição, se vai ser macho ou fêmea. Não existe outra espécie para Deus, né? Outro tipo para Deus. Então, isso já foi definido biologicamente. E essa afronta, isso é inovação da sociedade, é uma forma até de atacar, já falamos, de atacar a família, de atacar a igreja, enfim, é uma busca pela inovação, de mudar o natural de Deus, como tudo está sendo mudado, tudo que Deus estabeleceu. O ser humano hoje, no seu esvaziamento da presença de Deus, está fazendo essa rebelião, ok? Então, já comentamos bastante aí como lidar com essa situação que está sendo bem difundida, ok? Como instruir nossos filhos, como levá-los a amar a Deus. Isso aí tem que ser uma preocupação constante dos pais, ok? Porque depois que assumem certo conceito, não adianta mais o pai ficar trabalhando a cabecinha dele para ensinar as coisas de Deus. Tudo bem, o evangelho tem que ser pregado, mas quando você ensina desde criança, é uma outra abordagem. É uma abordagem para despertar a fé e tornar um amante do Senhor, né? Ter um amor a Deus. Bom, a nossa conclusão, então, diz o seguinte:
lembram de Noé? Ele levou toda a sua família para a arca. Por quê? Porque Noé era um exemplo para a sua família. Enquanto os de fora, que não conhecia bem Noé, o criticava, poxa, o que é isso? Uma arca para quê? Naquela época nem se chovia, né? Nem existia chuva naquela época. Então, para que uma arca, Noé? Você está louco? Noé já avançado em idade. E ele levou, os filhos entraram, obedeceram, porque Noé já dava um exemplo para a família dele. Já passava essa referência espiritual. Lembra de Josué? Quando o povo de Israel, entrando na terra prometida, caía na idolatria de outras nações, o que Josué fez? Olha, hoje vocês decidem a quem servais. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma coisa que eu digo, não esteja em cima do muro. Uma vez que você decidiu por Deus, abrace, agarre, se apegue e defenda a sua fé. Porque tem gente ainda que quer servir ao Senhor, mas está com os pensamentos nas coisas do mundo. Está com pensamentos na depravação, né, do ser humano espiritual. Uma vez que você decidiu, agarra nesses conceitos. Não dá lugar, eu posso pensar, eu posso andar no precipício, na beira do precipício, mas não vou cair. Para com isso. Ei, você assumiu o lado de Deus, defenda e faça como fez, como o apóstolo Paulo falou para os filipenses lá no 4:9 ou 7. Pensar em tudo que é virtude, pensai. Né? Pensar no que é amável, no que é justo, no que é puro. Ei, foca seus pensamentos em coisas que agradam a Deus. Nem procura pensar como que você seria se você fosse ímpio. Para com isso. Eu tenho nojo da imundícia desse mundo aí. Quero nem pensar como eu seria se eu fosse ímpio. Não, eu sou de Deus, já decidi e tô na caminhada para entrar na mansão celestial. Então a gente tem que focar no lado que nós decidimos. Então assim foi Josué, né? Escolheu o lado do Senhor para tomar a decisão. Então a mordomia da família tem que ser levada muito a sério, muito a sério. Você tem que preservar a sua família, você tem que blindar seu casamento, você tem que fugir os olhos das coisas que podem te conquistar, porque como é que é? Pelos olhos. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Por que a Eva caiu lá no pecado no jardim do Éden? Olha os olhos, aquela maçã brilhante, né? Linda quando você vê uma maçã tão vistosa. Assim, temos que cuidar dos nossos olhos. Olha onde você está colocando os seus olhos, né? Vamos blindar, vamos cuidar da família, preservar, buscar princípios bons e governar bem a nossa casa. Porque da nossa casa sai uma boa igreja, sai uma boa nação. Ok? Pode encerrar. Vamos orar só. Agradecer a Deus pelo número de irmãos que está aí, bênção de Deus. Faltaram alguns que são sempre presentes, mas quero justificar a ausência da Flávia. Ela foi trabalhar hoje com Moisés lá, ele pediu, e aí por isso ela não veio. Amém? A irmã Odete também foi visitar a filha e a irmã dela, e a irmã daqui de frente também foi visitar a filha, parece. Né? Tivemos 3 baixas hoje, que não deixaria mais cheio, né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus, bondoso Pai, muito obrigado por essa manhã de ensinamento, por essa manhã de glória, pela tua presença. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor dê um domingo abençoado para eles, Pai, prover o alimento nas suas mesas, prover a saúde sobre a casa deles, meu Pai, nesta tarde, neste resto de dia, meu Pai querido, neste início de dia até o fim do dia. E que à noite nós possamos estar aqui prestando culto à Tua presença e à Tua glória. Amém, Jesus.